Então, vamos lá. Aqui, então, né, ele vai mostrar se for no método novo, que o registro foi salvo com sucesso. Se for no método se não for no método novo, é porque é no método editar. E aí ele mostra registro editado com sucesso. Ok, beleza. Tendo feito isso, nós temos aqui a nossa função de inserção criada. Depois da função de inserção, vem aqui uma outra que é double click. O que é isso aqui? É quando eu der um duplo clique na minha dbGrid, na minha tabela, eu quero que ele capture os campos das caixas de texto, os valores que eu tenho ali. Não, perdão. Eu quero que ele capture os valores da minha tabela nos campos dela e passe para as caixas de texto. E depois ele troque a aba, porque essa minha data grid ela está na aba de listar, ela aqui embaixo, a minha tabela, onde está mostrando as informações. Eu dei um duplo clique, ele troca de aba, passa para as configurações e me mostra os registros aqui para que eu possa editar. Beleza, vamos aqui então copiar todas essas instruções, Ctrl C, vem aqui na sua tabela de clientes, não adianta dar um duplo clique nele aqui como foi nos outros. Tá? Se você der um duplo clique, ele vai criar outro evento que nós vamos precisar já aí. Não dá um duplo clique, seleciona ele, vem aqui em propriedades e procura o double click, que é o evento de duplo clique. Double. Eita. Aqui, ó, double click. Beleza, dá um Ctrl V aí. Aí você não vai precisar desses três últimos campos, porque não existe, é claro, e vai precisar aqui do campo do CB. Eu vou até copiar isso que já é um CB. Beleza, só que aqui é CB tipo doc. Ok, que vai receber o campo tipo documento. Beleza. E aqui não é ID funcionário, ó. É o campo ID cliente. É o primeiro campo da minha tabela. Então, aqui é o ID cliente. Ok. Aqui não é data NASC, é data nascimento. Tem que tomar cuidado com isso, porque nós não temos o data NASC. Nós temos, ou melhor, na verdade ali, a minha variável, é porque ele vai puxar da minha tabela. E da minha tabela ele vai estar buscando diretamente do campo. Tá, joia? Então aqui fica sendo data nascimento e não data NASC. Ok. Temos aí então já criado os nossos parâmetros para esse evento. Próximo evento é o duplo clique no botão, é o clique, na verdade, no botão editar. Quando eu clicar no botão editar, ele vai executar isso aqui para mim. Então, vamos aqui, duplo clique sobre o botão editar, que está na aba configurações, e Ctrl V. Aí ele vai, então, pegar o meu ID, né, vai verificar se o ID não for vazio. Se o ID não for vazio, ele vai, então, se o ID for vazio, perdão, ele vai mandar eu selecionar um registro para editar. Como que eu seleciono? Dando duplo clique no dbGrid, que foi o que nós acabamos de fazer. Caso contrário, se ele não tiver vazio, então ele vai chamar para mim aí o método editar que nós criamos. Ele vai entrar, na verdade, no editar e vai habilitar alguns botões. Beleza, ele vai fazer justamente isso aí. Ele vai entrar no método editar e vai habilitar alguns botões. Aqui mais abaixo nós vamos ter o que vai acontecer quando eu clicar nesse botãozinho de cancelar aqui. Ó. Então, vamos colocar o código dele. E depois nós vamos ter o que vai acontecer quando eu marcar o meu checkbox, deletar. Então, quando eu marcar ele, ele habilita a coluna 0. Né? Aqui dentro de listar, na tabela clientes, nós temos o checkbox. Quando eu habilitar ele, quando eu marcar ele, ele vai habilitar uma coluna 0 aqui, onde vai ter vários campos de checkbox para a gente deletar. Isso foi mostrado como inserir aqui, ó, na opção de itens, nas aulas anteriores. Né? Então, vocês que estão acompanhando aí já viram que existem aqui, vamos aqui para o columns dele, a coleção, um campo chamado deletar ali, que tem essas informações. Quando eu marcar esse checkbox, vou dar um duplo clique nele, que é justamente isso que o código vai fazer. Se ele tiver checado, habilitado, ele vai deixar essa coluna 0 visível, para que eu possa selecionar para deletar. Caso contrário, ele deixa ela oculta. Então, no começo, como ele não vai estar checado, ele não vai estar marcado, ela sempre vai ficar oculta, até mesmo porque tem uma função que foi feita aqui em cima que serve justamente para isso. Ele deixa aquela coluna oculta. A visibilidade dela fica falsa. Só vai ficar habilitada se eu marcar o checkbox. Vamos dar sequência aqui. Isso depois a gente vai testar na prática. Aí aqui, ó, esse código é justamente para fazer com que essa opção de esse checkbox dessas colunas fiquem habilitadas. Isso é um código nativo, um código padrão que vai ser igual aí toda vez que você precisar de fazer isso. Então, eu dou um duplo clique sobre a minha tabela, agora sim, ele cria um evento chamado DataLista Cell Content Click, que é quando eu clicar sobre as células da tabela.
quando eu clicar sobre as células da tabela, ele vai habilitar o meu checkbox deletar, que é aquele campo que eu fiz para que eu possa selecionar informações dentro dele. Então, é a única coisa que esse código faz. Tá? Ele não tem modificação porque ele é um código padrão. Toda vez que você precisar de utilizar uma coluna que você queira habilitar um checkbox para marcar alguma coisa nela dentro de um data grid, né, dentro desses data lista, você vai precisar disso aí. E aqui nós vamos dar sequência na próxima aula, que falta poucos procedimentos agora para a gente já testar e fechar esse formulário de cliente.